Certa vez um grande equilibrista quis fazer um desafio e, na verdade, ele queria atravessar uma grande catarata em cima de um cabo de aço. E ele resolveu então fazer um grande evento, convidou várias televisões da cidade dele, as rádios, fez um movimento na cidade, convidou a população para estar ali no dia tal, às tantas horas da manhã, que ele ia fazer esse desafio. Ele gerou um grande burburinho naquela cidade. No dia que ele marcou, estava lá as televisões, as rádios e a grande população daquela cidade. E ele chegou, tinha um cabo de aço em cima de uma grande catarata. E ele disse para aquela população assim: olha, quantos creem aqui que eu possa atravessar de um lado para o outro dessa catarata somente em cima desse cabo de aço? E ninguém levantou a mão. Alguns olharam para ele e riram e falaram: você é maluco, nós viemos aqui para ver você cair. Mas ninguém levantou a mão. E ele novamente olhou para aquela multidão, para aquelas televisões que estavam ali, aquelas câmeras, aquelas rádios, e falou: olha, mais uma vez eu quero perguntar a vocês, quantos acreditam que eu possa atravessar de um lado para o outro essa catarata? Um ou outro levantou a mão, mas a grande maioria começava a debochar daquele homem. Aquele homem então se colocou em frente daquele cabo de aço, aquela catarata estava muito grande, rolando aquelas águas imensas lá para baixo. E ele começou passo a passo a atravessar aquele cabo de aço, somente com uma vara na mão, para dar um equilíbrio a ele. Passo a passo ele foi, até subir no meio daquela névoa daquela catarata. Alguns já achavam que ele tinha caído, outros pensaram: ele vai ficar do outro lado, ele não vai voltar. Mas alguns minutos depois, aquele homem vinha voltando com aquela vara na mão, atravessando de passo a passo em cima daquele cabo de aço, até chegar do lado de onde ele partiu, de onde ele saiu. E quando chegou ali, aquelas câmeras da televisão vieram em cima dele, os repórteres, os jornalistas, entrevistaram aquele homem. E a população aplaudiu, dizendo: você conseguiu, você conseguiu. E aquele homem, mais uma vez, virou para aquela população, aquela turma que estava lá, e falou: quantos acreditam que eu possa mais uma vez atravessar de um lado ao outro essa catarata? E aí todo mundo levantou a mão: eu acredito em você, eu creio em você, eu creio que você consegue. E aquele homem então olhou para aquela população, para aquela multidão, e disse o seguinte: ok, eu quero um voluntário, porque eu quero substituir esta vara que vai comigo na mão por uma pessoa nos meus braços, para lhe dar o equilíbrio. Quantos aqui topam fazer isso e quantos se colocam à disposição para ir comigo nos meus braços? Ninguém levantou a mão. E ele mais uma vez perguntou para aquela turma, para aquela multidão que estava ali: vocês não entenderam? Vocês falaram que acreditam que eu consigo atravessar de um lado para o outro mais uma vez essa catarata, mas agora eu quero que alguém venha comigo. Eu quero levar no colo uma pessoa, de um lado para o outro, para dar o equilíbrio aqui, substituindo a vara que eu tenho na mão por você, por um de vocês. Quantos querem? E ninguém levantava a mão. Até que um garoto que estava no meio, não tinha mais do que 10 anos, levantou e disse: eu quero. Aquele homem então pegou aquele garoto, sob muita revolta daquela turma. Uns falaram: menino, você vai morrer, você é maluco. Você não sabe o que você está fazendo. Por que você está se deixando levar por esse homem nos braços? Você é maluco, cara. Mas aquele garoto não dava atenção e ele se colocou nos braços daquele homem. E aquele homem começou a atravessar aquela catarata, mais uma vez. Agora não mais com a vara para dar equilíbrio, mas agora com aquele garoto no colo. E ele foi passo a passo, foi e voltou. E quando voltou, aqueles jornalistas vieram em cima daquele garoto, daquele homem, e era uma euforia tão grande, começaram a perguntar: garoto, como é que foi isso? Você não teve medo de passar, de atravessar nos braços desse homem esta catarata de um lado para o outro? E ele disse: não. Sabe por que eu não tive, moço? Porque esse homem é o meu pai. Meu amigo, minha amiga, na nossa vida é assim também. Na nossa vida com Deus é assim também. Porque eu pergunto a você: você crê em Deus? E essas pessoas vão dizer, você vai dizer: eu creio, pastor. Se eu perguntar: você crê em Jesus? Eu creio, Jesus sim esteve aqui na terra, morreu por mim e por você, creio, claro que eu creio nisso. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas eu pergunto a você: você tem deixado Deus te levar no braço, nos piores momentos, nas dificuldades da sua vida, dos anseios da sua vida, dos seus sonhos? Você tem deixado Deus te guiar e te levar nos braços, e você tranquilo ali, porque você sabe que é o Pai que está contigo nos braços? Essa é a diferença. Eu quero que você reflita nisso durante essa semana.
Uma coisa é você crer. Ah, eu acredito, mas eu quero que você viva aquilo que você acredita. Viva aquilo que você crê. Tenha experiências com Deus naquilo que você realmente acredita. Eu quero que você pense e medite nisso durante esta semana. Vida na Rede. Esse é o meu objetivo, é o nosso objetivo estar aqui, trazendo uma palavra de vida para você, uma palavra que mude, que transforma, que edifique a sua vida e que te dê uma semana diferente, em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau.